Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É muito bom nós estarmos novamente nessa manhã, juntamente com o nosso Deus, para fazermos essa programação do tabernáculo do Deus Altíssimo, Tem sido muito bom a presença dos amados irmãos, tem sido muito bom, As visualizações que os irmãos tem aí acompanhado o trabalho do pastor Carlos nessa programação e eu sinto assim muito feliz. Então hoje é dia 1º de 2022, dia 1º de maio, Dia 1º de maio, dia do trabalhador. Que Deus esteja abençoando aí todo trabalhador brasileiro, que Deus esteja aí operando maravilhosamente. Hoje é o primeiro dia da semana, que tem uma semana abençoadíssima. Hoje também, aleluia, nós estamos aí verdadeiramente como o primeiro dia, que nós estamos aí nesse mês de abril. Eu quero felicitar você que nós tenhamos aí um mês de abril melhor do que tivemos, ou melhor dizendo, um melhor mês de maio do que o mês de abril, Nós estamos aí primeiro dia do mês de maio. Então tem sido assim, muito difíceis, nos dias, mas que o Senhor Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele venha operar na tua vida, operar na minha vida, aleluia, nessa manhã, nós estejamos aí recebendo de Deus as virtudes do Santo Espírito dele. Ele venha aí achar em nós verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, amém? Glórias a Deus. É muito bom, meu amado irmão, muito bom, minha amada irmã, nós estamos aí nesse domingo abençoadíssimo, Que Deus esteja aí nos renovando, Aleluia, nesse domingo. Então, mais uma vez, pastor Carlos Sales com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Eu tenho algumas coisas aí para estar passando para os meus amados irmãos, amém? Glórias a Deus. Eu quero compartilhar com vocês, algumas coisas aqui e quero estar aí colocando diante dos amados irmãos tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, amém? Nessa manhã nós iremos falar, aleluia, dos anúncios, da igreja que nós vamos ter hoje. Nós vamos realmente estar aí numa maratona, de trabalho aí na igreja hoje. Hoje é dia de ceia do Senhor, às 19 horas nós estaremos com a ceia do Senhor aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Berenice Cruz, que Deus esteja abençoando aí na data desse dia, operando, maravilhosamente, em nome de Jesus, amém? Oh, Deus de Israel, muito bom a nossa amada irmã já com a gente aí, aleluia, muito bom nós estarmos aqui louvando, engrandecendo, magnificando o nome do nosso Deus. Então, hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, é mais um dia que nos fez o Senhor. Hoje é mais um dia que o Senhor tem operado aí na minha vida, que o Senhor tem operado na tua vida, e nós o agradecemos, por tudo que Ele tem feito, por mim, por tudo que Ele tem feito por você, e que nós venhamos aí ser uma bênção nas mãos do nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então, quero aí estar trazendo os anúncios, conforme já falei, quero estar buscando aqui para ficar uma coisa verdadeiramente de acordo com aquilo que nós queremos transmitir, amém? Glórias a Deus, aleluia, o Senhor é bom. Então, hoje, aí nós temos essa programação que nós estamos fazendo, no Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação maravilhosíssima, Coisa que Deus tem aí nos abençoado, Nós estaremos falando, a respeito aí de um homem que não se irritava. E o texto bíblico está aí em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. A reflexão é um homem que não se irritava. Amém?
Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E também hoje, às 19 horas, a Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim, culto de ceia ao Senhor, às 19 horas, na Travessa Souza Andrade, número 123, no bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Pastores, que estão aí na direção, pastor Carlos, missionária Diva, e o preletor dessa noite é o pastor Carlos Salles, eu mesmo. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 32, nós vamos fazer a leitura para estar ministrando a ceia do Senhor. Hoje, data 1/5/2022. Nós temos os cultos sempre às terças-feiras, sextas-feiras e domingo às 19 horas. Sempre às 19 horas nós estaremos juntos aqui para honrar e magnificar o nome do nosso Deus. Amém? Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Então, quero trazer aí a reflexão, desse dia, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Conforme eu já falei, essa reflexão é um homem que não se irritava. Diz assim, conta-se uma parábola que numa cidade do interior havia um homem que não se irritava e não discutia, sempre encontrava saída cordial, aleluia, não, aleluia, feria ninguém, nem aborrecia com as suas palavras. Morava numa modesta pensão, onde era admirado e querido por todos. Para testá-lo, um dia seus amigos combinaram de levar a irritação e a discussão numa determinada noite. Eles, aleluia, combinaram, aleluia, de estar levando ele a um jantar. Trataram todos os detalhes com a garçonete que seria responsável por atender à mesa. Assim que iniciou o jantar, como entrada foi servida uma saborosa sopa da qual um homem gostava. A garçonete chegou próximo a ele pela esquerda e ele prontamente levou o prato para que ela, aleluia, colocasse a sopa. E naquele determinado momento, aleluia, para facilitar a garçonete ao seu serviço, na tarefa de servir, mas ela serviu todos os demais, e quando chegou a vez dele, foi para outra mesa. Ele esperou calmamente, em silêncio, que ela voltasse. Quando ela se aproximou outra vez, agora pela direita, ele levou o prato outra vez, aleluia, para a direção da jovem garçonete, que novamente se distanciou, ignorando. Deixa eu descer o texto aqui. Após servir todos os demais, passou rente a ele e, com a sopeira exalando, aleluia, aquele saboroso aroma, como quem havia concluído a tarefa, retornou para a cozinha. Naquele momento, não se ouviu qualquer ruído. Todos o observavam discretamente para ver a sua reação. Educadamente, ele chamou-a garçonete, que se voltou para ele fingindo impaciência e lhe disse: "O que o senhor deseja?" Ao que ele respondeu naturalmente: "A senhora não me serviu a sopa." Ela retrucou para provocá-lo e, desmentindo: "Servi sim, senhor." Ele olhou para ela, olhou para o prato vazio e limpo e ficou pensativo por alguns segundos. Todos pensaram que ele iria brigar com ela. Suspense e silêncio total.
mas o homem surpreendeu a todos, ponderando tranquilamente: Senhora serviu sim, mas eu aceito mais um pouco, por favor. Os amigos, frustrados por não conseguir fazê-lo discutir e se irritar, aleluia, com a garçonete, aleluia, terminaram o jantar convencidos de que nada mais, aleluia, poderia fazer aquele homem perder a sua compostura. O protagonista dessa história, aleluia, nos deixa uma lição, a maneira como reagimos às situações, aleluia, é o que determinará os seus efeitos na nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Um único deslize daquele homem poderia manchar algo que ele já tinha construído há tempo. Ele era um homem reconhecido e admirado por sua postura, tinha uma reputação invejável. Talvez você pense: mas é injusto o que fizeram com ele. Sim, até seria direito dele cobrar um melhor atendimento, ou ele poderia simplesmente ter levado, aleluia, ou melhor dizendo, ter levantado do seu lugar e decidido sair sem experimentar a sopa. Uma outra pessoa talvez pudesse, de uma maneira, de punir aquela garçonete, mas aquele homem, embora injustiçado, decidiu abrir mão da razão. Na vida, muitas vezes, esta é a melhor escolha. Numa discussão, aleluia, com o cônjuge, nos insultos desenfreados, não trarão nenhum tipo de benefícios, pelo contrário, poderão provocar feridas, aleluia, desgastes, aleluia, nas emoções e distanciamento. No trânsito, qualquer comportamento errado pode resultar numa grande discussão ou morte. Discutir não é uma regra, sempre foi opcional. E como diz o ditado antigo, quando um não quer, dois não brigam. A verdade é que reagir com irritação em qualquer momento da vida poderá atrair consequências graves no trabalho ou entre os amigos. Faça também o possível para evitar discussão. Se ainda assim o clima pesar por qualquer motivo, experimente um exercício, respire fundo, beba um pouco de água, peça a Deus sabedoria, aleluia, revele, pede Ele revelação, perdoe, peça, aleluia, perdão, recomece, não deixe que a ira, aleluia, invade o seu coração, não perca a razão, seja, aleluia, o primeiro a abrir mão dela, seja um pacificador. O que as pessoas costumam observar em você? Você é lembrado por aquilo que você faz de bom ou pelas consequências dos seus atos impensados? É um texto muito bom, né? Eu gostei muito desse texto e, apesar de eu ser uma pessoa muito mansa, calma, pacificador, eu ainda aprendo com esse texto e com tudo que esse Senhor aqui, ele passou, né? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles, seja bem-vinda nessa manhã. Um bom domingo para as amadas irmãs, um bom primeiro dia do mês, né? Hoje é dia do trabalhador, que Deus esteja aí nos abençoando, abençoando todas as pessoas, né, que têm movido esse Brasil aí. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda irá fazer. Amém? Glórias a Deus. Eu quero trazer um texto que ele está aí, aleluia, em Mateus capítulo 5. É um texto também que eu gosto muito, que ele fala sobre as bem-aventuranças, né? É um texto que, aleluia, muitos olham para esse texto aí. Eu
além de gostar, eu admiro muito esse texto, né? E a gente vê Deus agindo maravilhosamente nesse texto de Mateus capítulo 5. E nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda irá fazer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Mateus capítulo 5. A palavra do Senhor diz dessa maneira em Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem tudo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então haverá perseguição, porque você tem amado a Deus. Haverá perseguição, porque você tem, aleluia, cuidado das coisas do Senhor. Eu lembro quando eu comecei a fazer as coisas de Deus, quando eu comecei a estar buscando, né, a palavra do Senhor, as pessoas, principalmente dentro da minha casa, né, as minhas irmãs, meus irmãos, falavam assim: e o Carlinhos agora é crente. Não era aquela alegria de falar que eu era crente, mas era um desdenhar da minha pessoa, porque eu tinha a opção agora de ser um evangélico, de ser uma pessoa que cria em Deus, uma pessoa agora que testemunhava para todos aqueles que estavam de fora que meu coração agora servia ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. E muitas vezes, amados irmãos, as nossas guerras, elas começam dentro de casa. E são guerras assim, terribilíssimas, né? Ontem eu estava ouvindo um pastor falar, eu ouvi assim, tipo de relance, né? Mas quando a gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar no nosso coração, mesmo que a gente esteja assim passando de relance, a gente consegue captar aquilo que está sendo falado. E ele estava falando a respeito de mansidão, e quando nós falamos de mansidão, ele estava dizendo assim: ser manso não é perder o direito, aquilo que você tem. Ser manso não é deixar as pessoas montar a cavalo em você. Ser manso, ele falou diversas coisas, né? E a gente precisa entender o que é mansidão e o que é verdadeiramente perder a razão por causa dos outros e por causa das causas que estão à nossa volta. E ele falou diversas coisas. E uma das coisas que ele falou ali, ele trouxe a respeito de mansidão, porque muitas vezes, amados irmãos, nós tratamos as pessoas que estão à nossa volta com uma elegância tremenda, né? E quando nós vamos tratar de dentro da nossa casa, nós tratamos muitas vezes com brutalidade. Como eu posso dizer, ter firmeza não quer dizer tratar as pessoas sendo deselegante, né? A gente precisa ser elegante com todos. E é isso que ele estava ensinando. E muitas vezes, quando a gente vai falar com uma pessoa que está do lado de fora, seja um amigo, um irmão, uma irmã, assim, estou falando,
irmão e irmã crentes, né? Muitas vezes a gente trata a pessoa, talvez ela, uma coisa simples que ela te pergunta e você fala, não, eu explico. Aí você explica 5, 6 vezes aquela coisa que a irmã ou irmão está perguntando, mas quando é de dentro da sua casa, sua esposa ou seu esposo, vocês falam assim, você é bem burrinho, né? Já te expliquei isso várias vezes e a gente perde a elegância. A gente não é elegante conforme nós somos com as pessoas que estão do lado de fora. E a gente não tem a mesma paciência que a gente tem com as pessoas que estão do lado de fora. E a minha esposa, ela pega bastante no pé a respeito disso, né? Então a gente precisa realmente estar ensinando e aquilo que nós somos elegantes e somos pacientes com as pessoas que estão do lado de fora, nós temos também que ser com os nossos. Porque quando nós não somos elegantes, quando nós não somos pacientes, nós perdemos os nossos. E uma das coisas que a palavra do Senhor, ela diz para mim e para você, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, e perder a salvação? Primeira coisa que nós devemos ser pastores dentro da nossa casa. Se nós não sabemos governar bem a nossa casa, como governaremos a casa do Senhor? Está escrito na sua palavra. E este tem sido o desafio de muitos homens de Deus, de mulheres de Deus, principalmente meu desafio. E a gente olha nas Sagradas Escrituras, meu amado irmão, minha amada irmã, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus amou assim, que uma enormidade, né? E a gente vê que ele também amou o Senhor, e a gente olha os salmos de Davi, o quanto ele o entregava à presença de Deus, ao Deus trino, né? E a gente fica assim, tremendamente estupefato, né? A gente fica olhando aquilo e a gente olha e a gente contempla e fala, Davi, como Davi, ele se jogava, se lançava na presença do Senhor. Então, amados irmãos, mas Davi, ele, por causa também de muitas mulheres, muitos filhos, e a situação se complicou para ele no trato com os filhos, no delegar tarefas dentro de casa, no agir com os filhos, a ponto de o próprio filho ter relação com a irmã e depois repudiar a irmã. Ele chegou a ficar doente, né, por causa da irmã, porque queria ter relações com a irmã, e na hora que ele teve relação com a irmã, ele a repudiou. E por causa desse ato, amados irmãos, desse ato de amor, Absalão, ele agora planeja, ele trama um jeito de matar Aminon. E ali ele mata Aminon. E Absalão agora, ele, depois de matar o seu próprio irmão, que teve um incesto com a sua irmã, agora ele persegue o próprio pai. E o próprio pai tem que sair fugido de dentro do palácio, largar tudo para trás. E agora Joabe, ele decapita Absalão, ele mata Absalão. E a gente vê, amados irmãos, que quando Davi já é velho, né? O seu filho mais velho agora, ele usurpa do trono de Davi, Davi sendo ainda vivo, ele usurpa do trono. E quando ele usurpa do trono, meu amado irmão, minha amada irmã, Davi fica sabendo e consagra a Salomão como rei, aquele regente de Israel. E nisso, amados irmãos, o seu irmão, ele fica sabendo que agora o novo rei toma posse. Ele é levado na fonte de Gion, e na fonte de Gion ali ele é consagrado como rei de Israel, e todo Israel o concebe como rei. E ali, amados irmãos, ele pede perdão ao rei Salomão, e o rei Salomão, ele perdoa, né, aquela falha do irmão. Mas o irmão mais na frente, ele pede aquela menina que aquecia Davi, né, quando ele já estava velho,
que ele tinha muito frio e foi escolhida uma moça para estar dormindo com ele, para aquecer ele, e ele não tocou naquela jovem, naquela moça, mas ele pede essa moça para ele, e ele usa a mãe de Salomão, fugiu agora, Betseba, e nisso ele fala, por que não pede também o meu reino, né? E aí ele mata o seu irmão. Então a gente vê que a casa de Davi em relação à criação é uma casa que foi totalmente destruída. E não só de Davi, a gente olha quantos profetas, principalmente a gente olha aí o profeta Eli, a gente olha o profeta Samuel, e há uma cobrança, né, na palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Quando fala, aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja, mas que seja marido de uma só mulher, não dado ao vinho, que tenha testemunho dos de dentro da igreja, dos que estão de fora da igreja, e que governe bem o seu lar. São situações dificílimas, amados irmãos, porque também, em contrapartida, aqueles que têm intimidade contigo, eles obedecem menos, e aqueles que não têm tanta intimidade contigo, eles obedecem mais. As pessoas que estão do lado de fora, elas são mais submissas a você do que os que estão dentro de casa. A gente precisa entender, amados irmãos, que muitas vezes há uma situação assim de que falar eu obedeço, mas por trás está fazendo coisas que realmente até Deus duvida, né? E até mesmo, amados irmãos, quando Deus traz Israel, Deus trata com Israel como o seu primogênito, quando com o seu primeiro filho, Deus trata Israel como primogênito. Israel, ele não obedece a Deus. Israel, ele erra no caminho, na obediência contra Deus. Deus trata toda a casa de Israel, a igreja do Senhor Jesus, como esposa. E a esposa, ela perde as estribeiras, e o Senhor trata como aquela rebelião da esposa como um pecado de adultério. A gente precisa entender Deus, ele falando com o seu povo em todo o caminhar, em toda esse tempo, né? Desde o princípio de todas as coisas até o dia em que estamos. Deus tratando do homem, Deus tratando da mulher. Assim, amados irmãos, o homem que Deus criou, ele logo no seu início, a gente vê que Abel, ele é morto por Caim. A gente vê a situação de o primeiro homicídio nas Sagradas Escrituras. A gente olha para as Sagradas Escrituras de Gênesis, Apocalipse, se nós pudéssemos torcer as Sagradas Escrituras, a gente ia ver o quanto sangue foi derramado para que haja paz, para que haja consolo, para que haja verdadeiramente uma vida reta diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. O próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, ele se entregou na cruz do Calvário para morrer a minha morte, morrer a tua morte. Ele se entregou por mim e por você. Então, muitas vezes, amados irmãos, o que está sendo dito nesse texto de reflexão, um homem que não se irritava, as guerras, os ódios, as destruições, os acidentes, tudo que aconteceu nesse tempo todo foi por causa do ódio, foi por causa da discórdia, foi por causa de irritações. E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, moldar o nosso ser, moldar o nosso caráter, segundo a vontade de Deus. E conforme está escrito nas Sagradas Escrituras, aí em Mateus capítulo 5, bem-aventurados são os pacificadores, aquele que coloca os panos quentes, que acalma os ânimos na hora da briga, aquele que verdadeiramente
vem apaziguar toda e qualquer situação. Ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está escrito na palavra do Senhor, e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar diligentemente tudo que Deus tem nos ensinado, tudo que Deus tem falado para a minha vida e falado para a tua vida. E nessa manhã, amados irmãos, nós recebemos de Deus e das virtudes do Santo Espírito esse galardão, nós recebemos de Deus esse conselho para que nós venhamos andar de conformidade à palavra do Senhor, porque é vontade do Deus de Abraão, é vontade do Deus e Pai para a minha vida, para a tua vida, que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, cuidar de dentro da nossa casa, cuidar do nosso lar, observar essas coisas, porque a palavra do Senhor ela é bem clara: haverá pai contra filho, filho contra pai e mãe contra filha, e a situação ela vai se agravar, ela tem se agravado, mas ela vai se agravar mais ainda. Nós precisamos ter cuidado das coisas de Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, seja bem-vinda, e Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando, diligentemente, e Deus esteja enchendo o seu coração com as virtudes do Santo Espírito, amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é uma palavra para nós estarmos meditando, É uma palavra para nós estarmos aí colocando em prática na minha vida, em prática na tua vida, e que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, buscar diligentemente aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo ele está trazendo para mim e trazendo para você. Aleluia. Diz então no versículo 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Muitas vezes, amados irmãos, em determinadas brigas acaloradas, principalmente as esposas, elas choram, e a gente sabe que o choro, quem chora será consolado. Então a gente sabe que é um modo de aplacar, toda a ira, o choro, as lágrimas, e Deus tem aí abençoado, a cada um. Diz no versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, conforme eu disse aí, os mansos são humildes, aleluia, e submissos diante de Deus, acham nele o seu refúgio e consagram todo o seu ser, e poupam-se mais com, aleluia, ou melhor dizendo, preocupam-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que aquilo que lhes possa acontecer pessoalmente. No 6, 5, 6, está escrito aí: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, Diz, este é um dos versículos mais importantes do Sermão do Monte. A condição fundamental para uma vida santa, aleluia, em todos os aspectos, é ter fome e sede de justiça. Tal fome é vista em Moisés, em Davi e nos apóstolos Paulo, aleluia, e também em Pedro. O espiritual dos crentes durante, aleluia, toda a sua vida dependerá da fome, da sede, aleluia, da presença de Deus. É tremendo isso. Da palavra de Deus e da comunhão com Cristo, da justiça e da volta do Senhor. Amém? A fome, aleluia, que o cristão tem das coisas de Deus, aleluia, pode ser destruída pelas preocupações, aleluia, deste mundo, pelo engano das riquezas, pela ambição, pelas coisas materiais, pelos prazeres do mundo e o poder de deixar, aleluia, de permanecer em Cristo. Quando a fome de Deus, aleluia, cessa no crente, este morre espiritualmente. E então, aleluia, é então indispensável que sejamos sensíveis, aleluia, à voz do Espírito Santo ao convencer-nos do pecado, aleluia, da justiça e do juízo, e aquecermos, aleluia, na presença de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar a sua face. Amém? Glórias a Deus.
Ele diz aí, aleluia, no seu versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E diz aí, os misericordiosos, então, cheios de compaixão, aleluia, e dó para com os que sofrem por causa do pecado, de aflições, aleluia. Os misericordiosos desejam, aleluia, minorar o sofrimento, conduzindo, aleluia, os sofredores à graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Sendo misericordiosos para com os outros, eles alcançarão misericórdias. Amém? No versículo 8 diz aí, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. No versículo 8 diz assim, aleluia, os limpos de coração são os que falam, aleluia, foram libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus e que agora se esforçam, aleluia, sem dolo para agradar e glorificar a Deus e serem, aleluia, parecidos com Ele. Procuram ter a mesma atitude interior, aleluia, que Deus tem, amor e justiça, aleluia, e o ódio mal, aleluia, seu coração que inclui, aleluia, a mente, a vontade e as emoções está em harmonia com o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Somente os limpos de coração verão a Deus. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Isso significa que ser seu filho, habitar, aleluia, em sua presença, tanto agora como no reino futuro. Amém? O 9 diz assim, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os pacificadores são aqueles que se reconciliam com Deus e têm paz com Ele mediante a cruz do Calvário. E agora se esforça mediante ao testemunho, aleluia, de sua vida para levarem as outras pessoas, inclusive seus inimigos, à paz com Deus. Verso 10, aleluia, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles serão o reino dos céus. Aleluia, diz assim, todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus, por amor à justiça, sofrerão perseguição. Aleluia, aqueles que, aleluia, conservam, aleluia, os padrões do livro da verdade, da justiça e da pureza, aleluia, e que ao mesmo tempo se recusam a transgredir com a presente sociedade pecaminosa e com o modo de vida dos crentes, aleluia, mornos, sofrerão, aleluia, impopularidade, rejeição e crítica. O mundo, aleluia, lhes moverá perseguição e oposição. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Às vezes, das partes dos membros, os próprios membros da igreja, aleluia, ao experimentar tal sofrimento, o cristão deve regozijar-se, porque Deus o outorga a maior bênção àqueles que sofrem mais. O cristão deve precaver, aleluia, da tentação de transgredir contra a vontade de Deus, a fim de evitar, aleluia, a vergonha, a ridicularização, o constrangimento ou algum prejuízo. Os princípios do reino de Deus nunca mudam. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus procederão perseguição. Aleluia, padecerão perseguição. A promessa aos que enfrentam, aleluia, aos que enfrentam e suportam perseguição por causa da justiça, é que tais é o reino dos céus. Amém? Aleluia. Diz a palavra do Senhor no verso 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, de perseguirem, mentindo, disseram todo mal por vossa causa. Exultai, né? E alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Diz aí a palavra do Senhor. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Nós precisamos, aleluia,
está buscando a Deus, nos colocando, aleluia, como aquele que é o remanescente, porque muitas vezes, amados irmãos, nós estamos dando um jeitinho brasileiro, mas quando se trata da verdade, não tem jeitinho brasileiro, não tem, aleluia, aquela balança que ela é um peso e duas medidas, né? Nós precisamos fazer a coisa certa. O Senhor quer que nós venhamos agir com prudência. O Senhor quer que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, ser verdadeiramente homens e mulheres de Deus. O Senhor, Ele quer transformar a minha vida, o Senhor quer transformar a tua vida. Que nós venhamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã. Então, que haja mansidão no meu coração, que haja mansidão no teu coração, que haja transformação na minha vida, transformação na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos também com a nossa amada irmã Divonete na live, que Deus esteja abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo, um bom domingo, né, para cada uma das amadas irmãs, que nós possamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar aí cumprindo toda a vontade de Deus, aquele projeto que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a tua vida, que nós possamos aí colocar a nossa vida diante do altar desse Deus que tudo pode. Então, amado irmão, minha amada irmã, eu quero orar por você. Nós chegamos ao fim de mais uma programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amanhã nós teremos mais, em nome de Jesus Cristo. Hoje, conforme eu já falei aos amados irmãos, às 19 horas, nós temos aí um culto abençoadíssimo, né? Na Travessa Souza Andrade, número 123, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, aqui na Travessa Souza Andrade. Nós estaremos transmitindo também pela live, mas, aleluia, se você puder vir, vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Oramos. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, te agradecemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, ó Pai, esteja nos lavando, ó Pai, remindo, transformando, colocando, ó Pai, a calma no nosso coração, colocando em nosso coração, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, avivamento, ó Pai, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos, ó Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória, Pai, que nós possamos, ó Pai, ser, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, transformados, aleluia, pelo teu Santo Espírito, ó Pai, para que haja, Senhor Deus, paz, tranquilidade, para que haja, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, segundo a tua palavra diz, Senhor Deus, ó Deus, habitação nesse mundo, que nós venhamos habitar, porque os mansos herdarão a terra. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, trabalha na nossa vida, Senhor Deus, move, Senhor Deus, as águas ao nosso favor. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Levante as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe. Um abração do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja contigo aí durante todo esse dia. Às 19 horas nós estaremos juntos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, para o culto, né, de ceia do Senhor. Então, abração, fica com Deus. Abração aí do pastor Carlos, que Deus esteja aí abençoando a todos vocês, em nome de Jesus.